Boa tarde, sejam bem-vindos à Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Hoje, o tema é desafiador, palpitante, leilões judiciais de imóveis, principalmente para nós, advogados, porque embora a reforma tenha sido no ano de 2005, 2006, com o Código de Processo Civil no tocante às execuções, é recente a prestação de serviço no tocante nós, advogados, prestando serviço nessa área. E aí, para conversarmos sobre esse assunto, que não é um debate de antagônicos, de pontos de vista diferenciados, mas é um debate instrutivo, de conhecimento mesmo, nós trouxemos os nossos debatedores aqui presentes e o nosso comentarista. Então, vamos às apresentações. Começamos com o doutor Cláudio Sintra Zarif, que é mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, coordenador e professor do curso de especialização em Direito Processual Civil aqui da casa, assistente de coordenação e professor também de curso de especialização em Direito Processual Civil da PUC-COGEAI. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e autor de livros e artigos jurídicos, além de advogado. Temos nosso advogado aqui, Dr. Daniel Zibordi Camargo, advogado especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET São Paulo e sócio-diretor da empresa Rastanet Leilões Judiciais. E também para debater, nós temos o nosso Dr. Fernando Sacco Neto, que é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é diretor jurídico da Viva Leilões, tem vários livros publicados, e além de ter sido um dos debatedores aqui sobre o cadastro positivo. É importante que você acesse sobre esse assunto do cadastro positivo, também disponível no YouTube. E também nós temos o doutor Alexandre Jamal, que é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, pós-graduado também pelo Direito Processual Civil pela PUC, é presidente da Comissão de Estudos de Direito Imobiliário do IASP, diretor de Relações Institucionais do IASP, além de autor de obras e artigos publicados também. E para comentar, nós temos o nosso advogado aqui, Dr. César Mormilli, que é especialista em Direito Contratual pela PUC de São Paulo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, examinador da Comissão de Estágio e Exame da Ordem e é membro da Comissão de Defesa do Consumidor e Segurança Pública da OAB de São Paulo. Vamos, sem delongas, entender sobre o direito material e os seus desdobramentos no nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, além de outros tribunais, se for o caso. Então, eu passo imediatamente a palavra ao doutor Jamal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que foi feito para estar participando desse debate tão produtivo que deverá acrescentar bastante conteúdo aos nossos espectadores e internautas. Coube a mim tratar algumas pinceladas sobre as questões de direito material atinentes à arrematação judicial de imóveis em leilões. E não poderia deixar de começar a abordar a questão sob o ponto de vista da natureza jurídica dessa forma de arrematação. A doutrina discute se a forma é originária ou é derivada. E consequências, segundo a doutrina, advêm dessa classificação. Para a parte da doutrina que defende que essa forma de aquisição é derivada, a fundamento está em alguns artigos do Código de Processo Civil e cresceu-se essa posição a partir do advento do Código Civil de 2002, que no artigo 447 dispôs, como não dispunha anteriormente, que nos contratos onerosos o alienante responde pela evicção e diz que essa responsabilidade subsiste mesmo quando essa aquisição se dá em asta pública. Em razão dessa responsabilidade é que se passou a defender que a aquisição em asta pública antes era a forma originária, com a nova redação do artigo 447 passou a ser forma derivada de aquisição da propriedade. E outros fundamentos a doutrina
que defende essa corrente pincela no Código de Processo Civil, como, por exemplo, o artigo 686, que arrola diversos requisitos que devem constar no edital de asta pública, dentre eles a menção à existência de ônus sobre o imóvel, recursos pendentes sobre aqueles bens que serão arrematados. E se fosse originária a aquisição, dizem esses defensores que não haveria necessidade de fazer relação a esses ônus. Né? Ônus aqui, entenda-se da forma mais ampla possível. Portanto, desde a hipoteca, a anticrese, o penhor, no caso de bens móveis, até o usufruto, a servidão, direito de uso e gozo, simples direitos com eficácia de direito real, como, por exemplo, a hipoteca registrada na matrícula. Então, o edital deve fazer referência a todas essas questões sob pena de nulidade do certame. Então, defende essa doutrina que a aquisição passou a ser derivada. Eu tenho um outro ponto de vista, né? Entendo que é originária, porque não se deve classificar um instituto pela consequência, não se deve classificar um instituto pelos efeitos, né? Mas sim pela causa, pela origem. E mais adiante a gente pode tratar até de exemplos de formas de aquisição tipicamente originárias e incontestes na doutrina, cujos direitos antecedentes são preservados, né? Não existe um rompimento necessariamente entre o direito anterior e o direito que se está adquirindo. Então, me parece muito mais próprio você classificar um instituto pela sua origem, né? Não só etimológica, mas doutrinária e histórica. Então, entendo que a originária aquisição, quando não existe um liame, não existe um vínculo, quando o direito que se adquire não depende do direito anterior. Às vezes não depende nem da existência do direito anterior. Entendo que é derivada a aquisição quando o direito que se adquire supõe a existência de um direito anterior, deriva desse direito anterior, né? E aí não se discute que aquele direito que se está adquirindo traz consigo todas as consequências que o direito anterior tinha. Agora, isso não se confunde com os efeitos. Os efeitos são pontuados em lei. Então, se na aquisição originária, como eu entendo que seja a arrematação em asta pública, decorrem efeitos porque a lei atribui esses efeitos, a aquisição não deixa de ser originária em razão disso. É o caso, por exemplo, da doutrina que defende essa consequência, cita o Código Tributário, no artigo 130, né, quando se trata de crédito tributário, a doutrina fala, olha, é uma exceção. Nesse caso, a aquisição em asta pública é forma originária e não derivada, porque o crédito tributário se subroga no preço, não na coisa. Ora, não pode a mesma aquisição ter natureza originária e derivada. Então, na verdade, o que a lei pontua são efeitos diferentes, né, para a aquisição em asta pública quando se trata de crédito tributário, diferentes dos efeitos civis. E por isso que a gente tem que tomar algumas cautelas na aquisição em asta pública, não porque se trate de forma derivada de aquisição, se trata de forma originária. Mas a lei atribui efeitos, atribui consequências, né, que fazem com que essa forma de aquisição originária não rompa alguns liames existentes no direito anterior do antigo proprietário que perdeu aquele bem. Vamos entender isso melhor no desenrolar do nosso debate, lógico, e agora, desde já, pedindo desculpas a vocês, o doutor Alexandre Davi Malfatti, o juiz de Direito,
acabou nos avisando muito em cima da hora, por consequência do trabalho também do Poder Judiciário, que não poderá participar. Então, nós, como advogados, vamos conversar sobre as repercussões no nosso dia a dia, sob o ponto de vista das nossas dificuldades perante o Poder Judiciário. E agora passo a palavra para o doutor Daniel para entendermos, então, o princípio da constituição da empresa, para tanto. Com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado à ESA pelo convite, a doutora Kim. É um prazer estar aqui tratando desse assunto novo. É um assunto bastante recente e dúvidas é que não falta, né? Então, acho que esse debate é fundamental para que a gente possa chegar num entendimento. Apesar de não ser ainda, não ter um ponto uníssono, mas eu acho que com esses debates certamente a gente consegue atingir aqui o objetivo, que é dirimir as dúvidas. Bom, com relação ao leilão eletrônico, vale salientar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele, através do provimento 1625 de 2009, ele possibilitou que fosse feita o procedimento de leilão através de empresas, e essas empresas, depois devidamente homologadas pelo Tribunal de Justiça, pudessem vir através dos juízes. Os juízes sempre devem autorizar que essa alienação seja feita pela via eletrônica. Através dessa autorização, essas empresas gestoras de leilões judiciais eletrônicos, elas trazem ao público, aos arrematantes, essa nova modalidade de leilão. A maior dúvida que existe entre os advogados é como ter acesso a essa homologação, como é que os juízes autorizam a empresa gestora a fazer o leilão. Então, isso são dúvidas que geralmente assolam os colegas e são poucas as informações ainda com relação a isso. Esse provimento 1625 de 2009, ele trouxe ao setor de tecnologia do Tribunal de Justiça de fazer a homologação de todas as empresas interessadas na prestação de serviço. Eu digo prestação de serviço porque, efetivamente, é uma prestação de serviço público. Somos gestores do Tribunal de Justiça, não há necessidade de sermos leiloeiros, somos advogados, detentores dessa autorização. Para se obter essa autorização, há necessidade fundamental de que o Tribunal de Justiça analise toda a ferramenta necessária que nós temos que disponibilizar ao Tribunal de Justiça. Quando eu falo ferramentas, eu digo em sistema e plataforma eletrônica para o processamento do leilão, a capacidade dos gestores na promoção do leilão, e a eficácia do leilão. Então, não basta você ter o sistema, não basta você ter o conhecimento, é necessário também que a gestora ela tenha capacidade para que o leilão tenha a eficácia pretendida. Porque senão a gente volta ao que era antes, quando o oficial de justiça ficava lá no átrio do fórum fazendo a chamada do leilão, lendo o edital, e que não tinha eficácia nenhuma. Então, basicamente, o que os colegas precisam, num primeiro momento, se existir interesse em participar como gestor do Tribunal de Justiça, ele precisa criar um nome para a empresa e imediatamente registrar esse nome. Quando eu falo registrar esse nome, ele precisa criar o nome, precisa criar um endereço eletrônico e fazer o registro desse nome nos meios próprios. Geralmente é no registro.br. Existem outros segmentos dessa área que fazem esses registros, mas geralmente
como a gente está utilizando o .br, geralmente é o registro.br que se ocupa desse registro dos nomes que serão usados no domínio da empresa. Posteriormente, uma vez com o nome já registrado, é preciso constituir uma empresa. A empresa, ela é uma empresa limitada, prestadora de serviço. Essa empresa prestadora de serviço, ela vai ter que ser levada a registro junto à junta comercial do Estado. Então, aqui em São Paulo, o JUSESP, em outros estados, as juntas comerciais dos estados. Não há necessidade de existir, pelo menos por enquanto, a figura de um leiloeiro junto a essa empresa. É um tema polêmico, é um tema até que acredito que vamos discutir aqui no decorrer do debate, mas, por enquanto, não existe previsão no provimento 1625 da necessidade de um leiloeiro. Então, a necessidade, sim, de um sistema que funcione, a necessidade de uma capacidade processual para entender de processo, há uma necessidade de manter esse sistema em ordem, em funcionamento, isso sim é fundamental. Agora, o leiloeiro, por enquanto, não é. E a última coisa importante para que você possa é conseguir o acesso aos processos. A nomeação, por enquanto, ela é feita pelos advogados, em alguns casos ela é feita pelo juiz. Então, o juiz pode, em alguns casos, fazer a nomeação de ofício. Geralmente, comarcas que estão começando a promover o leilão eletrônico, os juízes ainda estão começando a conhecer, então eles podem, de ofício, nomear um gestor judicial. Agora, é uma tendência que os juízes deixem isso por conta dos advogados. O advogado, ele vai chegar para o juiz e falar assim: juiz, eu quero que a empresa tal, a gestora tal, promova o leilão. Então, é uma tendência. Alguns casos, nomeação é de ofício e, na maioria dos casos, os próprios advogados nomeando os gestores. E já aproveitando a fala do Dr. Daniel, na verdade, quando essas empresas constituídas elas se inscrevem, se habilitam, junto ao Tribunal de Justiça, há uma relação disponibilizada para os juízes. Sim. E também para as partes, é isso? Sim. Na página do Tribunal de Justiça existe um link chamado Leilões Judiciais. Nos leilões judiciais, no link de leilões judiciais, todos terão acesso às regras, a todos os requisitos para a constituição da empresa gestora e todos aqueles gestores que já conseguiram homologar o seu sistema junto ao Tribunal de Justiça. Acredito que hoje em dia nós tenhamos mais ou menos 100 empresas gestoras de leilão judicial. Olha, diante dos processos, volume de processos, 100 empresas é pouco, não? Sim, é pouco. O problema é que nem todas estão 100% gabaritadas para realizar o leilão judicial eletrônico. Então, são empresas que têm autorização, mas talvez não tenha uma capacidade de divulgação, porque precisa. Para ter êxito, é necessário que tenha a força da divulgação do leilão, senão ela não funciona. Perfeito. Vamos agora, então, como se folheássemos o processo, falar com o Dr. Fernando, para ele passar as atividades do leiloeiro no nosso dia a dia. E também, posteriormente, com a participação do Dr. Daniel nessa atividade do leiloeiro. Com a palavra, Claro. Dr. Fernando. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Akin pelo gentil convite formulado para participar desse debate. É uma honra estar aqui ao lado dos colegas, Dr. Cláudio Zarif, Dr. Alexandre Jamal, Dr. Zibordi. Eu trabalho na Viva Leilões, que é uma plataforma também homologada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu gostaria de compartilhar com vocês, a quem agradeço por estarem nos acompanhando, qual é a minha experiência prática, que ela começa no seguinte momento. Um artigo importante, para vocês observarem, um artigo super curto, que é o 706 do Código de Processo Civil. Como o próprio Dr. Zibordi mencionou, cabe ao advogado escolher uma plataforma de leilões da sua confiança e peticionar para o juiz, pedindo para que o juiz
nomeie esse leiloeiro, essa plataforma de leilões, para que ele realize o leilão judicial naquele caso concreto. É assim que funciona no âmbito do TJ São Paulo. Bom, uma vez o advogado peticionando, normalmente o juiz defere, porque se entende, né, que é uma escolha do exequente, a execução corre às custas, né, sob conta e risco do exequente, portanto, esse é mais ou menos esse princípio que vige. Normalmente o juiz defere, a não ser que ele tenha, eventualmente, alguma restrição em relação àquele leiloeiro, ou àquela plataforma de leilões, ou ele tem alguma outra da preferência dele, o que às vezes acontece, mas é mais raro. Normalmente, né, eu diria 90% dos casos ou mais, o juiz acaba acolhendo a indicação daquele advogado e acaba nomeando aquela plataforma de leilões para realizar o leilão. Aí o que acontece? Aí o cartório vai entrar em contato, né, com o leiloeiro, a plataforma de leilões, para que eles iniciem os trabalhos, as providências pertinentes. E muitas vezes o próprio advogado, como ele mesmo nomeou, né, indicou a empresa ou a gestora de leilões, ele também faz esse aviso. Ok. O leiloeiro, ficando sabendo, né, da sua nomeação, vai começar os trabalhos. Eu vou compartilhar com vocês como é que nós fazemos lá na Viva Leilões. Primeiro de tudo, tem que se fotocopiar o processo integral, os autos do processo, quando estão em papel, né, quando é digital, você já tem acesso via internet. Tem que fazer uma análise integral dos autos. Integral. Por quê? Para você minutar o edital, você precisa declinar o nome das partes, né, a situação do bem, se tem algum ônus que está recaindo sobre o bem, por exemplo, uma penhora, um arresto, se tem algum terceiro envolvido que trouxe alguma informação impactante, importante, que seja importante, que seja pertinente para que o terceiro leitor do edital, interessado na aquisição do bem, tenha conhecimento. Não é? Algum recurso pendente, por exemplo, um agravo do instrumento, o status desse recurso, se ele foi improvido, provido, se ele está pendente de julgamento, se existe alguma discussão possessória ou de direito material em relação à propriedade do bem. Enfim, essa análise precisa ser feita com cópia integral dos autos em mãos e também da matrícula. Isso é imprescindível. A matrícula, você precisa pegar uma matrícula atualizada. Em São Paulo, que, né, a gente consegue acessar isso via Arisp, pela internet, então é muito prático, até mais barato que você pegar uma matrícula no próprio cartório. Outros estados, né, São Paulo, talvez mais um outro que tenha a matrícula eletrônica, mas tomara que cresça, né, para os outros estados do Brasil. Bom, com cópia dessas informações, né, em mãos, você também precisa saber se o imóvel ele tem dívida de condomínio. Muitas vezes você já tem essa informação nos autos, porque se é um apartamento, né, que nós estamos aqui, pelo menos em São Paulo, capital, no interior às vezes nem tanto, mas aqui existe muita execução condominial, cobrança, etc. Esse é um mercado para advogados, seja do polo ativo, do polo passivo, enfim, para nós aí, leiloeiros. Às vezes essa informação já consta nos autos, mas às vezes o apartamento foi penhorado numa outra execução, por exemplo, uma execução de um cheque, uma outra execução civil que não é a cobrança condominial. Então você precisa entrar em contato com a administradora do condomínio para trazer, porque é uma dívida que muitos entendem, né, sem prejuízo do ponto que trouxe o professor Jamal, se é ou não uma aquisição originária ou derivada, mas muitos entendem que é uma dívida própria terreno, portanto, se o arrematante adquire um apartamento em leilão, existe o risco de depois, se aquele valor não for para a mão do condomínio, de ele virar ré numa execução condominial. Então ele tem que se precaver em relação a essa questão de condomínio e IPTU, que são as dívidas próprias terreno que acompanham o bem. Portanto, o leiloeiro precisa, né, verificar isso. São Paulo é uma cidade que tem o site da prefeitura informatizado. Você consegue, com o número do contribuinte, você consegue consultar o status daquele imóvel, se ele tem algum débito de IPTU, seja na consulta de dívida ativa, seja na consulta do exercício fiscal atual. Mas nós temos contato com prefeituras do estado inteiro, normalmente, às vezes até de outros estados da federação, e tem prefeituras que não são informatizadas. E aí você precisa entrar em contato por telefone e pedir, né, um extrato, se tem débito, etc. Outro ponto, né, analisar o bem, como o Dr. Zibordi abordou com muita propriedade. Vender, alienar em leilão um apartamento na Avenida Paulista é diferente de vender uma fazenda na comarca de Lorena, por exemplo. São bens, né, os potenciais compradores, né, o modo de publicidade, o público que você precisa atingir, né, distinto, em princípio.
Então você precisa estar muito aplicado no tipo de marketing que você vai fazer, e isso o judiciário ele olha com muita assertividade isso, o provimento é muito enfático no sentido de divulgação máxima. Inclusive, já vimos até juízes autorizando o padre da comunidade local a divulgar o leilão na missa. Porque o local de encontro da comunidade, naquela cidade pequena do interior, é a missa. Muitas vezes é ali que vai se reproduzir a informação. Então, todo tipo de divulgação possível, claro que respeitando, evidentemente, com os direitos do executado, sem expor a privacidade dele, além do que a lei autoriza, mas toda a publicidade ela é devida para que as pessoas fiquem sabendo do leilão. Porque até 2009, quando foi normatizado o provimento 625 do TJ, o leilão acontecia basicamente no átrio do fórum, como disse o Dr. Zibord. Quer dizer, você teria que estar no dia 4 de setembro, às 14 horas, no fórum determinado. Se você não chegasse às 14 horas, o leilão era negativo, ninguém arrematava. Que esse avanço, digamos, evita, eram algumas arrematações aviltantes, né, de preços. Sim, porque com a autorização do leilão eletrônico, muitas pessoas ficam sabendo do leilão, porque isso viraliza, isso se multiplica via internet. Você pode estar na sua casa, pode estar na praia, com computador, com acesso, e você dá o lance. Ok? E isso funciona e tem funcionado muitíssimo bem. Nós não temos tido problemas, não tivemos nenhum problema, pelo menos até o momento. Todos os processos foram conduzidos regularmente. E aí, o que aconteceu? Nós acompanhamos, né? O mercado imobiliário no Brasil, ele deu um boom. É evidente que hoje nós estamos aí num momento de economia parada, está tendo aí uma recessão, o mercado imobiliário está meio travado. Mas é fato que os imóveis subiram, o preço dos imóveis subiu demasiadamente. Logo, os investidores passaram a enxergar no leilão de imóveis uma oportunidade para adquirir um imóvel a um preço mais razoável ou mais barato. Antigamente, você conseguia, por força do leilão ser só presencial, né, arrematar potencialmente por preços menores, porque tinham menos pessoas que sabiam do leilão e conheciam esse business. Hoje, como mais pessoas conhecem, a tendência, né, potencialmente é de que mais pessoas participem e o lance suba, mas não necessariamente, né? Às vezes é um bem que ele está com muitas penhoras, muitos gravames, muitos problemas, e só vai ter um interessado. Mesmo porque você divulgando pela internet, etc. Ou ninguém, às vezes ninguém arremata um bem. Seja por causa das dificuldades jurídicas, enfim, das encrencas, né, no termo leigo aí. E aí, só para concluir minha fala, para devolver a palavra para a doutora Kim, feito o leilão, as pessoas se habilitam, qualquer pessoa pode arrematar um imóvel, pode ser tanto uma pessoa física como jurídica, né? Ela precisa mandar os documentos pessoais, né? Assinar um contrato, e ela já está habilitada ali para dar o lance. E ela dando o lance, sendo a ganhadora, aí funciona o leilão. Quem dá o maior lance é online. Não tem aquela questão, talvez, da emoção do leilão presencial, onde você vê as pessoas levantando a mão, mas ele é muito efetivo, sob o prisma da justiça, inclusive, porque a entrega da prestação judicial é a melhor possível. Quanto mais alto for o lance, mais dinheiro vem para o processo, né? Paga-se eventualmente a dívida, às vezes sobra até dinheiro para o executado. E terminado o leilão, o leiloeiro vai peticionar, avisar o juiz se o auto foi positivo ou negativo, positivo com arrematação, negativo sem arrematação. E vai declinar quais foram os lances, etc., a data, o horário do término, quem foi o vencedor, trazer os documentos, né, o comprovante de depósito em juízo, né, do lance vencedor, já em 24 horas, o provimento ele é bem claro nesse sentido, e o pagamento da comissão do leiloeiro. E o juiz, né, normalmente, de posse dessas informações, ele homologa a arrematação e já evolui para a expedição, né, do auto, a leiloeira já traz o auto de arrematação e ele já evolui, né, tecnicamente falando, a próxima etapa é a expedição da carta de arrematação, para que seja depois registrada no cartório de imóveis. Agora, vale ponderar o seguinte: existem muitos processos que são conduzidos regularmente, etc. Mas existem processos que apresentam, às vezes, algumas deficiências, alguns pontos que precisam de aprimoramento. Por exemplo, às vezes você penhora os direitos sobre o imóvel e você tem que ter muito cuidado na hora de redigir o edital para que as pessoas saibam que o que está sendo leiloado não é o imóvel, sim os direitos sobre o imóvel. Existe uma diferença nesse aspecto. Um outro ponto importante: às vezes a penhora se dá sobre fração do imóvel, por exemplo, 50%. E
tecnicamente, pela nossa experiência, não é mais fácil alienar um imóvel na integralidade, evidentemente, do que alienar metade de um apartamento. E o CPC, inteligentemente, né, no 655B, ele dispõe que o juiz pode autorizar a alienação da integralidade, reservando-se a cota-parte daquele coproprietário que não faz parte do processo. Então, muitas vezes, até pode ser uma sugestão para os advogados. Às vezes, o advogado que tem dificuldade para vender um apartamento, porque é meio apartamento, ele vai vender metade. Você compraria, por exemplo, em leilão apartamentos, digamos que o marido e a mulher estão sendo executados. Você vai arrematar, vai virar coproprietário, você vai morar no apartamento junto com ela? Uma situação, né, tecnicamente falando, o que aconteceria depois? Se você vira dono de metade, você tem que entrar com uma ação de extinção de condomínio. Mas tem aí dissabores, né, processuais, falando no sentido que você vai ter que entrar com uma ação judicial. Por isso que muitas vezes você não consegue alienar com sucesso a fração. E a saída, às vezes, é aplicar o 655B, vender tudo e reservar a cota-parte do coproprietário. Então, são alguns pontos que precisam ser observados pelo leiloeiro para que o edital retrate fielmente a situação dos autos e para que os terceiros interessados, né, venham e arrematem com segurança jurídica. Eu vou passar a palavra ao Dr. Zarif, já vou deixar duas considerações para reflexão, e aí voltamos, né? Não sei se é agora nesse bloco, sobre o provimento, algumas outras peculiaridades. Ao Dr. Daniel, se o termo que o Dr. Fernando usou, e isso porque nos bastidores a gente acabou falando, o termo leiloeiro e gestor, há uma distinção. Então, agora com a palavra, Dr. Zarif. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da professora Kim, o convite da Escola Superior da Advocacia. E, na verdade, como já foi pontuado pelos colegas que falaram anteriormente, eu acho que essa questão do leilão judicial, da forma como foi regulamentado atualmente, trouxe um grande mercado para pessoas interessadas. O doutor Fernando até pontuou essa questão. Hoje é muito mais acessível, muito mais fácil se ter oportunidade de adquirir um imóvel nos leilões judiciais, o que antes era muito restrito quando era realizado no fórum, e a publicidade era muito restrita, ficava muito fechado, tinham grupos até que cuidavam desses leilões, né, equipes que dominavam esses leilões e que, às vezes, você tinha interesse, você tinha que tratar com essas pessoas para poder participar de um leilão, era uma coisa um pouco inapropriada, vamos dizer, para a finalidade que se tinha, que é a venda do bem pelo melhor preço possível, o que é vantagem para todos, para o executado, que vai poder não perder dinheiro com a venda do seu bem, para o credor, que vai ter a oportunidade de receber todo o seu crédito, e para o público em geral, para poder participar de forma mais ampla, mais atuante com relação a isso. E aí, na verdade, a parte que me foi reservada para tratar aqui com vocês é justamente relativa aos cuidados que deve ter quem tiver interesse na aquisição desses imóveis ou participar desses leilões, porque, na verdade, é uma questão um pouco delicada. Alguns aspectos têm que ser considerados, como foi pontuado também pelos colegas anteriores, como a existência de débitos, se o edital contemplou todas as questões. Então, tem algumas análises pontuais que são imprescindíveis de serem feitas. Podem até ser feitas pelos particulares que tiverem interesse em participar, mas, em especial, isso é um assunto que deve até ser tratado preferencialmente por advogados que vão ter mais conhecimentos técnicos relativamente a essas questões, vão poder analisar de forma mais ampla e mais técnica cada uma dessas questões que podem surgir numa arrematação em leilão judicial, né? Então, o professor Fernando, até o doutor Fernando falou aqui sobre a questão da análise da matrícula, que os leiloeiros devem fazer uma análise global da matrícula, mas isso também é importante que os interessados se dediquem a pegar, analisar a matrícula, ver se não existem ônus relativamente àquele bem, não existem outras penhoras, não existem hipotecas, coisas que podem, eventualmente, trazer alguma dor de cabeça para quem for arrematar o imóvel depois da arrematação. Porque também depois que você arremata, não tem muito como voltar atrás. Há umas situações ou outras previstas até em lei que é possível anular uma arrematação, mas de uma forma geral, a arrematação, depois de concluída, é perfeita e acabada. Vai se lavrar o auto de arrematação e a questão está definida. Então,
não dá depois para falar, mas eu me arrependi, mas eu não sabia, a menos que não constasse eventualmente dos editais que são publicados para a convocação do leilão. Então, por exemplo, débitos condominiais, que também foi mencionado. Os débitos condominiais têm natureza propter rem, como foi mencionado aqui, ou seja, o que significa isso? Eles acompanham o bem. Então, ainda que o débito seja de um terceiro, do proprietário anterior, que está tendo o imóvel leiloado, ele corre o risco de acompanhar o bem. Então, quem arrematar o bem com débitos condominiais, se o dinheiro da arrematação não for suficiente para saldar o crédito do exequente e esses débitos, pode ser que o arrematante acabe sofrendo, como consequência, ter que arcar com esses débitos. O mesmo se dá com débitos de IPTU ou outros débitos fiscais relativos ao imóvel que podem vir a seguir junto com o imóvel e o arrematante leva junto com o imóvel essas dívidas. Então, é uma questão um pouco complicada, um pouco arriscada, que tem que ser analisada antes da oferta de lances. Outras penhoras ou outros leilões relativamente àquele bem, isso também é importante ser destacado, porque o mesmo bem pode estar penhorado em diversas execuções contra aquele devedor. E aí, quem arremata primeiro tem preferência, o leilão que foi realizado em primeiro lugar pode gerar ou não uma preferência, dependendo da análise do caso concreto, da situação, mas de uma forma geral isso acontece. Então, é um risco que tem que ser prevenido. A questão da fração do imóvel, o doutor Fernando pontuou bem, pode ser que esteja sendo leiloado apenas parte do imóvel e não ele inteiro, ou direitos do imóvel e não o próprio imóvel. Isso não inviabiliza a arrematação de forma alguma, mas aquele que arrematar depois terá que lavrar uma escritura de compra e venda contra o titular do direito que consta no registro de imóveis, se aquele executado tinha apenas os direitos sobre o imóvel e não a propriedade do imóvel realmente consolidada, né? Uma questão também importante, e eu vi que o nosso tempo não é muito longo, eu vou tentar não me alongar muito, mas... A gente vai ter um segundo bloco. Então. Ok. A questão de vagas de garagem. Às vezes a vaga de garagem não está na mesma matrícula que o imóvel. Então, por exemplo, um apartamento e a vaga de garagem têm duas matrículas distintas. É importante notar isso ao analisar a matrícula antes de arrematar, porque você pode estar arrematando só o apartamento ou só a vaga de garagem e um não estar acompanhado do outro, já que são matrículas distintas e pode ser que a penhora tenha se realizado apenas sobre um deles, né? Então, é importante notar, analisar essa questão para não correr riscos de estar arrematando apenas uma vaga de garagem e não um apartamento, se isso não for analisado de forma detida, né? E, além disso, também, para poder participar desses leilões, como os colegas que atuam especificamente nessa área falaram, é importante também que a parte tenha que se cadastrar no site desse leiloeiro, que eles criam para a realização dos leilões, para poder participar, porque senão você também não pode dar lance, o lance não é aleatório, você tem que estar cadastrado no site do leiloeiro para poder participar e dar lances com relação a essa participação no leilão judicial, né? E uma última colocação também que me parece importante é que essa pessoa que estiver interessada em participar do leilão tem que levar em conta, ao dar o seu lance, uma série de desdobramentos relativamente ao preço, porque o lance que vai estar sendo dado tem que abranger outras situações, como o pagamento do leiloeiro, né, que participa, tá organizando o leilão, ele tem uma remuneração. Essas dívidas ou esses eventuais débitos que eu coloquei podem ter que ser considerados no preço que vai se oferecer. Então, aquele que tiver interesse em participar desses leilões tem que entender direitinho como é esse funcionamento, e eu acho até que para isso esse debate é muito importante, muito interessante. Deixa eu né? só, então, perguntar. Quando eu vou dar o lance, na verdade é um plus a mais que ele tem que fazer o cálculo, Sim. não é no valor que Sim. está contemplado. Exatamente, exatamente. O valor do lance é o valor que você está oferecendo apenas como lance, Para mas isso terá outros desdobramentos, ou poderá ter outros desdobramentos que tem que ser bem analisados para que você não acabe dando um lance que é o teto máximo que você pode chegar, porque depois disso vai ter outros desdobramentos e até mesmo depois a carta de arrematação, o registro da carta de arrematação, que são outros custos, né? E se você chegar ao seu limite no lance, depois pode ser que você não tenha condições de finalizar
o negócio. Então é importante fazer uma análise global de toda a situação. E o que acontece quando ele não acaba não tendo dinheiro para pagar os demais? Isso pode acabar vindo a anular a arrematação eventualmente, né? Porque se ele não tiver condições de arcar com todos os custos decorrentes, isso pode até anular a arrematação. E aí a coisa se desfaz, né? Por favor. O que o leilão eletrônico permite é o seguinte: se várias pessoas participam e o vencedor não deposita ou descumpre com a obrigação dele de depositar o valor do lance, muitos juízes autorizam que você colha o lance do segundo, do vice-campeão, o segundo lance vencedor. Aí você o intima para que ele, né, se manifeste realmente no interesse e ele deposite o valor e declara-se vencedor o vice-campeão. Porque aí você não perde o processo Você não perde, do leilão. Exato, né? não precisa publicar novo edital, não perde mais meses, às vezes, aí que pode prejudicar, né, a efetividade. Agora, sob o prisma do arrematante que descumpre, ele pode ser considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça. Ele pode, inclusive, ser multado como litigante de má-fé, nos termos lá do 14, do CPC. Portanto, ele deve ser... ele não pode sair impune em relação a isso. A não ser que aconteça alguma situação que ele tenha que justificar e, de boa-fé, ele demonstre que fugiu da alçada dele. Perfeito. Bom, então eu já deixei, e está com a palavra o doutor Fernando, sobre o provimento. Gostaria de assinalar como seriam esse passo a passo. Em relação ao provimento? Isso. O provimento, ele é um diploma muito inteligente, muito interessante. Tanto é que o CNJ, recentemente, a coisa de uns 6 meses atrás, aproximadamente, ele lançou uma consulta pública no site para que toda a sociedade contribuísse com sugestões para a edição de uma normativa que uniformizasse o leilão eletrônico em todos os estados da federação, nos termos do 689 lá do CPC. Porque hoje nós temos leilão eletrônico em alguns estados, não todos. Por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul e alguns outros, mas são poucos. E veja que desde o CPC 689A, mesmo assim, já temos anos aí desse artigo e poucos estados normatizaram. E o CNJ, ele jogou um texto na internet como referência, um texto sugestivo para que as pessoas opinassem, criticassem, discordassem, etc., elogiassem. E esse texto me pareceu que está muito baseado no provimento do TJ São Paulo. Esse texto, essa primeira forma do texto do CNJ. Eu, inclusive, fiz algumas sugestões, e isso mostra o valor desse diploma normativo, desse provimento 625 de 2009. Senhoras e senhores, vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos imediatamente, prosseguindo, doutor Fernando, depois do doutor Daniel, e aí o debate. Vamos ao debate também, já estamos debatendo. Então nós aguardamos o retorno, agora com a palavra o nosso comentarista, doutor César Mormilho. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a motivo de grande honra, de grande satisfação, a convite da Escola Superior de Advocacia, da Seccional da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, na pessoa da doutora Joan Bonquim, poder participar desse debate acerca dos leilões judiciais em relação aos bens imóveis. Embora os debatedores tivessem feito a menção de maneira expressa sobre a reforma do processo de execução, especialmente da execução derivada e fundada em título executivo extrajudicial, que foi tipificada, especificamente na Lei 11.382/06. O processo de execução de título extrajudicial, ele sofreu uma série de reformas, uma série de modificações que, ao meu ver, aí digo ponto de vista meu pessoal, tiveram uma série de repercussões, tanto para as partes, credor e devedor, ou exequente executado, como faz menção a terminologia do Código, e também para terceiros. E uma das modificações impostas pela Lei 11.382 de 2006, como acabei de mencionar, que modificou a execução derivada de título extrajudicial, diz respeito o quê? A possibilidade de alienação, entenda-se, senhores, alienar significa vender. Tá? O Código ele menciona de maneira assertiva o verbo alienar. E o verbo alienar significa vender, vender qualquer coisa. Vender um bem imóvel, uma calça, uma camisa, um carro, seja o que for. Alienar significa vender. Então veja, a Lei 11.382 de 2006, como acabei de mencionar, ela também teve a preocupação especificamente de tratar sobre as possibilidades, ou melhor, a criação de outras possibilidades de venda judicial de uma série de bens. E quando eu digo bens, entenda-se bens móveis, direitos, semoventes são animais,
e especificamente os bens imóveis. É de uma cultura mais ampla da sociedade ou do homem médio que quando a gente fala a palavra leilão, a gente imagina leilão necessariamente bens imóveis, apartamentos, casas, fazendas, chácaras, enfim. Mas a bem da verdade, leilão não está relacionado a bem imóvel. Tecnicamente falando, leilão está relacionado a bens móveis. A terminologia do código, ela é bastante expressa, ela é bastante contundente, no sentido de, quando nós estivermos diante de bens imóveis, não se fala, bem da verdade, leilão, se fala praça. Embora, pelo aspecto prático, seja a mesma coisa. É que a terminologia é outra, né? Bom, então vejam, senhores, a Lei 11.382, nesse ponto, ela inovou, ela criou outras possibilidades de venda judicial, além, porque, veja, gênero, a asta pública, cujas espécies são praça e leilão. Mas nós temos também, por conta da Lei 11.382, alienação por iniciativa particular, não é? Nós temos outros meios de agressão ao patrimônio do devedor que antes da promulgação dessa lei não existia. Agora, especificamente, delimitando um pouco mais a minha fala, o meu comentário, meu ponto de vista pessoal, diga-se de passagem, nada relacionado à instituição, à figura institucional da ordem, mas ponto de vista meu. Muito se debateu aqui sobre o leilão, sobre os cuidados, sobre as cautelas, o que faz o leiloeiro, para que serve o leiloeiro, de que forma o leiloeiro trabalha. Eu inicio a minha fala com absoluto respeito em relação aos meus colegas que hoje participam, mas eu sou bastante resistente à figura do leiloeiro. Eu, particularmente falando, eu não gosto. Eu vou explicar o porquê e vou fundamentar o porquê. Primeiro aspecto, o judiciário, ele se serve de uma série de auxiliares da justiça para que a atividade jurisdicional se desenvolva. Nós temos um perito contábil, nós temos o perito médico, nós temos uma série de peritos. Primeiro aspecto. Segundo, nós temos também, antigamente era o síndico da falência, hoje nós temos o administrador judicial, nós temos uma série de, o inventariante dativo, nós temos uma série de pessoas que prestam serviço ao judiciário e na esmagadora maioria das vezes, essas pessoas são remuneradas, não é? Agora, mas são serviços que efetivamente demandam muito tempo, muito trabalho, muito esforço, um esforço intelectual, um esforço operacional, até do aspecto físico de deslocamento. E a figura do leiloeiro, para mim, ela é bastante divorciada em vários aspectos em relação a todos esses exemplos que eu acabei de mencionar. Tá? Primeiro aspecto, a figura do leiloeiro não é uma figura obrigatória, muito pelo contrário, porque, em regra, a própria Lei 11.382, ela diz que quem faz a avaliação é o oficial de justiça e não o leiloeiro. Agora, de uma maneira secundária, se o oficial de justiça não reúne conhecimentos técnicos ou conhecimentos médios para poder realizar uma avaliação, especialmente de um bem imóvel, aí sim entra a figura, né, de eventualmente um perito, né, e depois, e se for o caso, um leiloeiro. Por que depois, e se for o caso, o leiloeiro? Porque o oficial de justiça também, com a modificação legislativa, ele acabou assumindo as vezes do leiloeiro. Ele é que vai fazer efetivamente o pregão. É ele quem vai anunciar a venda dos bens. O leiloeiro, ele aparece de uma maneira secundária, de uma maneira facultativa e não obrigatória. Agora, o porquê que eu sou bastante reticente, eu sou um crítico bastante objetivo e bastante contundente em relação à figura do leiloeiro. De uma maneira relativamente vulgar, mas de forma respeitosa, não há dúvida, o leiloeiro, de uma certa forma, ele acaba sendo um corretor de imóveis. É lógico que ele não é corretor porque a figura do corretor tem uma disciplina jurídica própria, tem uma disciplina legal, tem o Cresce, tem o Secov, enfim, tem uma série de entidades que acabam regulando a figura do corretor. Mas, pelo aspecto prático, o leiloeiro, ele é um corretor. Ele é um corretor. Só que tem um detalhe. Com a possibilidade do processo eletrônico no âmbito do processo civil, isso acabou facilitando demais a figura do leiloeiro, não é? E isso acabou gerando um custo que, no meu ponto de vista, é extremamente alto, é extremamente antipático, né? Imposto ao arrematante. Quem que é o arrematante? É aquela pessoa físico-jurídica que tem interesse na aquisição daquele bem, imóvel ou móvel, que está sendo vendido em juízo. Não foi mencionado no debate, mas vejam só. Sabe quanto custa a remuneração do leiloeiro? 5% sobre o valor da arrematação. 5%.
Agora, vejam que coisa curiosa. 99% dos leiloeiros ou das empresas gestoras de leilões, primeiro, elas querem concentrar tudo numa atividade o quê? Na rede mundial de computadores, internet. Então montam uma boa página, uma página que possibilita vários acessos. Obviamente que essa página tem custo, um custo razoável, não há dúvida disso. Mas veja que coisa curiosa. O leiloeiro ele não vai apresentar o imóvel para quem tem interesse. O leiloeiro ele tira meia dúzia de fotos, na maioria das vezes. Ele apresenta o edital daquela asta pública e, desculpem a franqueza, muitas vezes um edital que eu acredito, e aí eu falo com advogado com décadas de experiência, eu também advogo para investidor na área, eu também sou arrematante enquanto investidor, e eu vejo, muitas vezes com um olho um pouco mais clínico, um olho um pouco mais acentuado, um olho um pouco mais crítico, não é? Com todo respeito sempre, muitas vezes os requisitos do edital, eles não são cumpridos em alguns aspectos. Ou ainda que sejam cumpridos, porque a lei determina, não é? São cumpridos assim, de maneira muito pífia, de uma maneira muito superficial, de uma maneira, literalmente falando, no sentido de que quem lê aquele edital não acaba tendo a exata compreensão da dimensão e do impacto jurídico. Como o Dr. Zarif comentou, como o Dr. Fernando Sá comentou, tem os direitos do imóvel e não a propriedade. Muitas vezes o edital ele é letrinhas pequenas, mesmo na internet, informações muito limitadas, ou seja, o leiloeiro ele só cumpre exatamente o que está na lei. Eu não vejo, com todo respeito a todas essas empresas que existem, eu não vejo nenhum leiloeiro fazendo um grande trabalho diferencial, seja pelo aspecto da transmissão das informações ou até um aspecto logístico na hora de tentar alienar os bens. Não é? E também em relação à remuneração, 5%, é um valor absolutamente alto, é um valor altíssimo perto da nossa realidade. A título de comparação, o corretor de imóveis ele é remunerado por 6% do valor da venda. Só que o corretor de imóveis ele tem muito mais trabalho, ele apresenta os imóveis, ele visita os imóveis, ele faz divulgação, enfim. Eu acredito que o trabalho dele é muito maior, muito mais penoso do que a figura do leiloeiro, que recebe 5% do valor da arrematação. Então, um cálculo aritmético de 6% para 5%, o leiloeiro ele só está ganhando 16% menos do que o corretor de imóveis, que tem 3, 4, 5 vezes muito mais trabalho. Não é? Muitas vezes o corretor de imóveis, o que ele faz? Ele elabora o compromisso de compra e venda, ou a minuta do compromisso de compra e venda, ele dá uma assessoria muito maior, não é? Diferentemente do leiloeiro. Não é? Eu sou bastante reticente, como eu disse, em relação à figura do leiloeiro. Eu acredito que a internet, não há dúvida, ela tem um alcance quase que infinito nesse aspecto, abre-se as possibilidades de oferta, de licitantes, de pessoas que queiram efetivamente concorrer aos leilões, obviamente considerando cadastros, cadastro prévio, aquela coisa toda, não é? Mas eu digo, meu ponto de vista, reforço o meu humilde ponto de vista, não é da Ordem dos Advogados, muito menos da Escola Superior da Advocacia. Eu acredito que a figura do leiloeiro ela deveria ser 90% diminuída. Tá? Primeiro, em relação à remuneração. Até, diga-se de passagem, um detalhe, o corretor de imóveis aqui em São Paulo minto, no estado de São Paulo, remunerado em 6%. Nos Estados Unidos, 2%. Vejam que desproporção. Então, veja, em relação também aos leilões de imóveis, nós temos que considerar outros aspectos bastante interessantes. Primeiro aspecto, o artigo 692 do Código de Processo, ele é bastante enfático que, na eventual segunda praça, ou seja, teve a primeira praça, né, com o valor da avaliação do imóvel, não houve interessados na aquisição desse imóvel, né, ou seja, o imóvel não foi arrematado, então, num prazo determinado por lei, vai existir uma segunda praça, né, e aí, obviamente, que o valor da avaliação, que diga-se de passagem, na esmagadora maioria das vezes, a avaliação que é realizada daquele bem imóvel, principalmente do bem imóvel, não reflete a realidade, geralmente tem uma depreciação. Se o imóvel efetivamente vale 500, arrisco dizer que em 90%, 95% das vezes o laudo de avaliação do perito, seja engenheiro civil ou corretor de imóveis, não vai constar 500, vai constar 450, 400. Isso é muito comum, E eu não digo só no âmbito do Judiciário de São Paulo, seja a Justiça Estadual ou Justiça Federal, mas eu digo em âmbito nacional, né? E o que ocorre? A partir do momento que o artigo 692 ele possibilita que quem for
oferecer o seu lance, ele não pode oferecer lanço. Lanço quer dizer lance. Lance vil. O que é lance vil? Eu estou oferecendo um lance para poder arrematar especificamente o quê? Aquele imóvel ou aquele bem. Agora, o artigo 692 do Código, ele não menciona o que é lance vil ou lance vil. E aí, obviamente, a doutrina e a jurisprudência acaba efetivamente o quê? Tentando corrigir essa inexatidão ou suposta imperfeição legislativa, né, normativa, contida no artigo 692 do Código de Processo. Bom, em termos sintéticos, o que é considerado lance vil? Ou seja, um lance que beira a vileza, que beira uma certa má-fé. Ou seja, o arrematante está querendo ser, entre aspas, esperto. Veja, o imóvel vale R$500.000. Até alguns anos atrás, a jurisprudência, principalmente no estado de São Paulo, quando eu falo jurisprudência no estado de São Paulo, entenda-se justiça comum. Ou seja, no âmbito da justiça comum, excetuando o quê? A justiça do trabalho. Até 50%. Até 50% do valor de avaliação, né, numa segunda ou numa terceira praça, era considerado um lance bastante razoável, bastante condizente. Por quê? Porque você precisa transformar aquele imóvel não tem tanta liquidez, entenda-se liquidez no sentido de, ele não desperta um interesse tão acentuado, tão atrativo, né, para o público em geral. Mas, obviamente, esse posicionamento jurisprudencial, mesmo aqui no estado de São Paulo, o que aconteceu? Foi modificando, né? E principalmente com o boom do mercado imobiliário do final de 2007 e início de 2008, né? O que aconteceu? Hoje, 60% do valor da avaliação. Ou seja, se o imóvel vale R$600.000, né? Para que não seja considerado um lance vil, você tem que oferecer 60% desses R$600.000, que hoje seria 360 mil. Só que, senhores, vejam, detalhe, o custo para o arrematante desse imóvel não é só 360 mil. Então você tem que considerar 360 mil mais 5% do leiloeiro, mais o imposto de transmissão, mais o registro da carta de arrematação, mais emolumentos cartorários. Então eu sou obrigado a informar aos senhores, com bastante propriedade, que quando vocês considerarem 60% do valor do imóvel, vocês podem considerar mais 10%. 5% da comissão do leiloeiro, que, repito, eu acho um valor extremamente alto, deveria ser algo em torno de 1,5%, 2% no máximo, acredito que eles estariam muito bem remunerados. E, além disso, todas as despesas, os emolumentos, os impostos derivados dessa arrematação. Então, 60 mais 5 do leiloeiro e uma média de 5% de custo, você está falando de 70% do valor da avaliação. E se você considerar um advogado especializado que vai te assessorar nessa sua iniciativa, no sentido de promover a aquisição desses imóveis, você pode considerar na média pelo menos de 10% a 12%. Então nós estamos falando de 70% a 72% do valor, então a gente precisa ter bastante cautela no sentido de, será que eu vou conseguir efetivamente alienar esse bem mais para frente? Então essa é uma questão bastante interessante. Um outro aspecto que também a gente precisa considerar de maneira bastante transparente é todos os riscos que existem em função de eventuais gravames, eventuais ônus que estejam incorporados na figura do imóvel, como diz o Dr. Fernando, como diz o Dr. Daniel Zibordi. Por quê? Porque existe efetivamente o quê? Um trabalho bastante intenso no sentido de você tentar baixar uma série de penhoras, sequestros, arrestos, isso demora tempo. Muitas vezes, na maioria das vezes, os imóveis eles estão ocupados, existe a necessidade de uma eventual emissão na posse, onde o próprio juiz de execução pode determinar dessa forma. Então, veja, pelo aspecto econômico, num determinado quadrante, pode ser bastante interessante a aquisição de imóveis no âmbito judicial. Mas há que se considerar também, e aí precisa fazer um estudo bastante sério, bastante crítico também, se aquele imóvel efetivamente ele vai despertar aquele lucro, né, como consequência dessa sua iniciativa na condição de investidor. Então, por hora, são essas as considerações desse comentarista e fico à disposição para eventuais questões pelo site. Obrigado. Vamos prosseguir, sem delongas, porque o assunto é complexo. Doutor Fernando. Obrigado, doutora.
Um ponto que eu gostaria de abordar é o seguinte, né? Em relação ao pós-arrematação, acho que vale a pena nós mergulharmos, então acho que todos teriam talvez considerações. Feita a arrematação, o que o arrematante precisa depositar nos autos? A comissão do leiloeiro, né? O valor do lance e depois, com o que ele tem que se preocupar? Ele tem que pagar o ITBI normalmente, né? Normalmente é 2 a 3% do valor que ele tem que considerar. Então, como custo de aquisição, isso é fato. Além disso, alguns compram para investimento, né? Para fazer rendas. Por exemplo, um apartamento, ele compra para alugar, ou outros compram para morar. Outros compram para fazer uma operação rápida, de compra e venda rápida. Ele adquire, arremata e já faz a venda, só que aí, se ele faz a venda, ele precisa considerar o lucro imobiliário. Normalmente, né, o imposto de renda incide aí aproximadamente a alíquota de 15%. Por isso que o Dr. Zarif bem ponderou. Ele precisa fazer o cálculo do lance dele, o teto que ele pode dar, né, racionalmente, porque se deixa levar pela emoção, ele pode extrapolar ali. Considerar a comissão do leiloeiro, que normalmente é de 5%, o ITBI, depois as custas cartorárias para registro da carta de arrematação, que é o título, né, que vai dar origem à propriedade dele, e depois o eventual lucro imobiliário, se ele tiver. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto é o seguinte, a questão da posse, porque muitas vezes, né, o investidor compra e ele quer o apartamento no dia seguinte. Não funciona assim. Ele precisa normalmente se registrar como proprietário no cartório de imóveis, né? E aí a sugestão que se dá entre em contato lá com o imóvel para ver se você consegue amigavelmente assumir a posse. Às vezes, né, uma transação amigável, faz uma petição conjunta com o devedor e pronto. Mas se ele não conseguir assumir a posse amigavelmente, ele precisa de um mandado de missão na posse. Mas é uma mera petição simples, de 1 ou 2 laudas para o juiz. Excelência, venho respeitosamente informar que arrematei, já me registrei como proprietário, conforme registro na matrícula anexa. Todavia, não foi possível, né, assumir a posse, uma vez que não tive sucesso nas tratativas amigáveis, peço a expedição de mandado de missão na posse. O juiz normalmente defere nos próprios autos, sem precisar de uma ação autônoma, uma nova ação judicial. Normalmente, os juízes aplicam esse entendimento e o oficial de justiça vai lá e você acaba tirando a força se o executado não entregar a posse do imóvel amigavelmente para você. Essas são algumas ponderações em relação ao pós-arrematação que eu teria a compartilhar. Eu queria também apontar em relação ao provimento, né, que você conversou conosco, do leilão eletrônico. Eu penso um pouco diferente, né, Dr. Zibord. Eu acho que, o provimento ele quer trazer efetividade, né, quer trazer a entrega da prestação judicial na melhor e mais rápida forma possível, mas eu entendo que, mesmo que uma empresa gestora, no caso dele, ele, por exemplo, trabalha com o CNPJ. No nosso caso da Viva Leilões, a leiloeira é uma leiloeira na pessoa física, nós não temos CNPJ. Mas eu entendo que, mesmo que seja uma empresa, que precisaria estar um leiloeiro trabalhando para assinar, enfim, se fazer representar naquele auto, naquele trabalho de leilão. Então, eu entendo dessa forma. Mas é fato que o provimento do tribunal, da maneira como ele está redigido hoje, ele não exige a presença do leiloeiro. Mas existe também, em contraponto a isso, o decreto, né, que regulamenta, o decreto 21981, lá de 32, que regulamenta a profissão do leiloeiro, e acho que são antinomias aí, me parece, possíveis antinomias. E vou passar a palavra ao Dr. Daniel, porque ficou uma pequena lacuna para os nossos ouvintes, uma vez que, assim, uma hora foi falado sobre o gestor, na primeira sua fala foi falado sobre leiloeiros. E por que essa diferença? Então, como foi recapitulando, o Dr. Daniel explicou como se deve constituir, e ele pode esmiuçar um pouco mais em relação à plataforma, nos termos, justamente porque esse debate não só é para os advogados que estão advogando para os arrematantes ou arrematados, executado ou exequente, mas para você que tem curiosidade e a necessidade de constituir essa empresa, ou seja, na pessoa física. E também nós vamos voltar com o Dr. Jamal, porque ele vai exemplificar a fala dele e as ponderações aqui do que foi falado. Mas vamos, então, agora passar a palavra ao Dr. Daniel. Realmente, nós temos, nesse debate hoje, nós temos 2 públicos. Né? Nós temos aquele advogado que quer aprender, que quer entender sobre o leilão eletrônico para atender os seus clientes. Né? Seja ele em qual polo esteja.
e aquele advogado que quer eventualmente participar desse serviço, né? Como já disse, é um serviço público que nós estamos prestando. Retomando um pouquinho o provimento ele trouxe algumas regras, mas a Secretaria de TI do Tribunal de Justiça é que ficou responsável por abordar a parte técnica da coisa, né? Então, os gestores, eu uso esse termo gestor porque ele é amplo, podem ser advogados ou podem ser leiloeiros que estejam prestando esse serviço para o Tribunal de Justiça. Então, o termo gestor, ele é amplo, advogados, eu sou advogado, a minha empresa Astanet tem um leiloeiro, mas ele não faz parte do meu contrato social. Ele é prestador de serviço como eu. Ele assina os laudos, ele assina o auto de arrematação, ele assina a súmula positiva ou negativa, mas eu poderia fazer isso como advogado. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, através do provimento, me deu essa possibilidade, né? Mesmo o artigo 689A do Código de Processo Civil, ele não fez nenhuma referência à necessidade expressa do leiloeiro. Então, se existir uma reforma, ou existir alguma alteração nisso, talvez venha a existir a necessidade do leiloeiro. Por enquanto não existe. Então nós, advogados, podemos sim prestar esse serviço para o Tribunal de Justiça. Em função da sistemática adotada pela Secretaria de TI do TJ, nós precisamos de um sistema confiável. Então, cada advogado vai procurar o sistema que melhor atender ao Tribunal de Justiça. O que é sistema? O sistema é uma plataforma, é um programa de computador que vai fazer com que o leilão seja jogado no ar, seja jogado na internet, né? Então, além de todos os requisitos, você precisar de uma empresa ou precisar de um leiloeiro, você vai precisar de uma empresa, de um sistema, de uma plataforma para que você possa alimentá-la com as informações do leilão. Então, nessa plataforma, você vai trazer todos os dados do processo. A parte exequente, o executado, o imóvel que está sendo levado a leilão, as características dele, se existem restrições com relação ao imóvel. Essas informações todas, elas precisam estar à disposição de todos aqueles que têm interesse em fazer a arrematação, né? E um sistema confiável é fundamental para que o leilão tenha sucesso. Então, assim, é exigência do Tribunal de Justiça de São Paulo uma plataforma confiável para que o gestor, termo amplo, possa prestar o serviço da melhor forma possível para o Tribunal de Justiça. Quais são os sistemas agora do mercado? O Tribunal de Justiça dispõe desse sistema? Olha, o Tribunal de Justiça, ele traz os requisitos mínimos, né? Então, o interessado, ele vai pegar uma relação lá junto à Secretaria de TI do Tribunal de Justiça, uma relação dos quesitos mínimos básicos necessários para que a plataforma possa ser homologada, né? Então é o seguinte, a pessoa pode se utilizar de uma plataforma existente, que existe no mercado, existem várias, né? Eu uso uma específica, que é do Canal Judicial, que é a pioneira no sistema de leilão eletrônico. Existem outros 8 gestores que usam a mesma. O Dr. Fernando, por exemplo, usa outra plataforma fantástica, excelente, e que funciona super bem. Mas essas plataformas todas, elas precisam previamente estarem homologadas pelo Tribunal de Justiça, né? Existem aqueles que querem criar uma plataforma própria. De qualquer forma, essa plataforma ela deve ser obrigatoriamente homologada pelo Tribunal de Justiça e passar por todos os requisitos básicos necessários. Então, assim, é fundamental uma plataforma que funcione. Por isso, no começo da nossa conversa, aqui do nosso debate, eu disse que existem 100 gestores já cadastrados e que a gente visitando os sites, a gente verifica que faltam alguns requisitos que talvez no dia a dia a gente perceba que passou. Eu acho que isso, com o tempo, o próprio Tribunal de Justiça, os juízes,
as partes interessadas, elas mesmo vão cobrar isso. Né? Uma eficácia no sistema é fundamental, a eficácia no sistema. Existem as empresas, as gestoras, como foi falado por Dr. Fernando, como foi mencionado por você, Dr. Daniel, que não fazem todas as divulgações necessárias. Ou seja, ela se limita a, por exemplo, fazer leilão divulgar de um imóvel ou de uma execução e ficar nisso. Sim, é requisito a divulgação ampla. Né? Então, a gente vê certas situações em que um leilão, um imóvel foi levado a leilão na internet e teve 50 visitas. Né? Ou seja, então são 50 pessoas que foram lá e clicaram e analisaram e tiveram conhecimento do leilão. Média dos processos que você toca? Olha, eu peço até desculpa por falar isso, mas o sistema que eu adoto é um sistema que tem um backup de publicidade muito forte. Então, a minha média é de 1.500, 1.600 acessos, visitas por lote. Doutor Fernando, Esse é um ponto muito importante, né? O número de visitas. O assunto macro, né, é o seguinte, é a divulgação. Como eu falei, é diferente vender uma fazenda de vender um apartamento. Existem bens que eles são tão líquidos, eles têm tanta atração, por exemplo, um apartamento, digamos aqui em São Paulo, um apartamento aqui nos Jardins. É tão procurado que muitas pessoas, às vezes, não são nem investidores, são pessoas que compram para morar. De maneira que, às vezes, mesmo que você não faça publicidade, ele vai se vender, entre aspas, sozinho, porque todo mundo vai ficar sabendo e vai se interessar. Mas existem bens que eles têm ônus jurídicos, né, são de difícil liquidez, às vezes estão localizados no interior de São Paulo, cuja procura, às vezes, é menos intensa do que na capital. Portanto, é muito importante que o leiloeiro ou o gestor, qualquer que seja o termo, ele se aplique no sentido de divulgar, sob pena de, se ele não se aplicar, a divulgação ser talvez tão pequena ou muito próxima se fosse aquele leilão antigo presencial no átrio do fórum. Ok? Agora, esse número de visitas, ele é subjetivo. Sim. Porque muitas vezes nós temos lá mais de 1.000 visitas num bem. Porque o bem, ele gera atração. Em outros bens, você não tem tanta visitação porque ele não gera tanta atração. Você tem, digamos, 1/4 de um imóvel localizado num bairro que tem uma feira toda semana, que tem um bar barulhento do lado, que é uma região violenta, que já foi a leilão 4 vezes, que tem um débito de IPTU que supera o valor do imóvel, ninguém compra. Aí o número de cliques ele acaba sendo muito menor, porque as pessoas já acabam nem, não me interessa, ou fração de imóvel, ou porque é direito sobre imóvel, depois eu vou ter dificuldade para registrar a escritura. Então, potencialmente, a visitação é menor, não necessariamente. Mas não dá para dizer, eu sempre vou ter um número X de visitação, porque às vezes não depende do leiloeiro, depende do apetite do mercado por aquele bem. E do objeto mesmo. Só que, assim, por se tratar de um assunto novo, talvez, assim, isso é subjetivo, do meu ponto de vista, torne-se um critério não objetivo, é subjetivo mesmo, de avaliação ou de comentário só. Né? Por conta do seguinte, se são 100 gestoras que estão atuando, diante dos processos e números aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, algum critério tem que ter as pessoas que vão procurar contratar esse serviço, vão ter que ter algum critério para, no primeiro momento, contratar ou deixar de contratar, lógico. Lógico, também, isso tem a relação com a questão do feeling, do que você, ao consultar o profissional, e aí vem uma relação de confidencialidade que existe entre o profissional, nós, advogados, e o cliente. O cliente pode gostar do senhor Fernando, pode não gostar de mim, mas também pode não gostar de você e gostar de mim e vice-versa. Então, é só meramente para uma questão pontual aqui, só para as pessoas adotarem como critério? Não, um parâmetro apenas. Só para finalizar a fala do Dr. Daniel, sobre o provimento, eu gostaria de comentar mais algum assunto. Com relação ao provimento, eu só queria reforçar a ideia do gestor e do leiloeiro. Né? Existe uma briga, não é briga, é uma discussão, né? Um debate sobre o tema,
porque os leiloeiros eles entendem que isso que está acontecendo novo é exclusivo de direito deles, né? Porque existe uma previsão realmente de que o leilão tem que ser feito pelo leiloeiro. Entretanto, como já dito, a lei possibilita que nós, advogados, possamos participar. Então, eu só queria deixar claro que ninguém quer tomar lugar de ninguém. Né? A gente não quer tomar o lugar dos leiloeiros. Os leiloeiros eles podem e devem participar desse leilão eletrônico, leilão judicial eletrônico, porque eu acho que quanto mais tiver, melhor, para todos. Né? Ninguém quer tomar o lugar do leiloeiro. O que a gente quer é só poder participar nos termos da lei, da forma que ela permitiu. Né? Inclusive, um dado interessante, a JUSCESP, hoje em dia, ela está mais criteriosa na aprovação dos contratos dessas empresas gestoras. Né? Então, a JUSCESP já está fazendo controle. Né? Então, para aqueles que têm interesse em participar disso, tem que tomar bastante cuidado no objeto da empresa, não pode invadir o objeto social de uma empresa de leilão propriamente dita. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque senão não consegue registrar o contrato social. E daí não vai conseguir ter a homologação no Tribunal de Justiça. Perfeito. Que é fundamental para poder funcionar. Doutor Jamal, da sua fala, podemos exemplificar para que as pessoas possam entender quais as consequências dessa diferenciação, embora o senhor tenha mencionado dos efeitos que estão previstos legalmente, mas exemplificar para que os nossos colegas também recém-formados e que falta habitualidade entender o alcance dessa diferenciação e também as considerações aqui. Eu acho que o senhor está palpitante para falar também. Vamos lá. Bom, do ponto de vista prático, não existe diferenciação conceitual, se a aquisição é originária ou se é derivada. Existem direitos adquiridos originariamente, que, como eu mencionei, mantêm um vínculo do direito anterior àquela aquisição. Eu vou dar como exemplo a uso capião, que a doutrina é uníssona ao entender que se trata de forma originária de aquisição da propriedade. Mas se alguém exerce posse ad usucapione, posse com ânimos de dono, sobre um determinado bem imóvel por onde já exista uma servidão de passagem, por exemplo, permanente, e até anterior à posse que ele exerce, ele vai adquirir, se exercer de forma mansa e pacífica, a propriedade daquele bem imóvel. Muitas vezes, o fato da posse dele ser mansa e pacífica está relacionado justamente à observância dele àquele direito de servidão que existe. Ele vai adquirir a propriedade originariamente, mas não vai desaparecer a servidão. Então, não é o fato da forma de aquisição ser originária ou ser derivada que vai atribuir maior ou menor segurança para o arrematante, mas sim os efeitos que a lei atribui a essa forma de arrematação. Por exemplo, dizia-se que a hipoteca desaparece na arrematação em asta pública por se tratar de forma de aquisição originária. Né? Isso existia no Código Civil anterior, né, era previsto no artigo 847, essa regra foi mantida no Código Civil atual, só que agora não se diz mais que a aquisição é originária. Né? Na verdade, a hipoteca se extingue porque a lei estabelece, o Código Civil estabelece no artigo 1499 que a hipoteca se extingue. Então, as consequências dessa arrematação em asta pública não estão relacionadas ao fato da aquisição ser originária ou derivada, mas sim os efeitos que essa arrematação pode ter decorrentes da lei. Falou-se bastante das benesses que essa forma de leilão judicial eletrônico tem trazido. Facilidade de divulgação mais ampla, mais abrangente, a tecnologia militando em favor da celeridade da justiça.
Mas a gente precisa chamar a atenção que esses benefícios todos, se por um lado abrem o gargalo para que mais pessoas participem do leilão judicial da forma eletrônica, mais de 1.000, 1.500 acessos, coisa impensável num leilão presencial, né? Impensável. Um leilão presencial com 1.500 pessoas concorrendo por aquele bem. Então, se por um lado nós ganhamos esse benefício, por outro, precisamos ficar mais atentos, porque os riscos permanecem os mesmos, se não forem observadas as cautelas e os requisitos que a lei estabelece para que se faça uma arrematação segura. Então, seja o leilão presencial, seja o leilão judicial eletrônico, né, os riscos de evicção, os riscos do arrematante ter que responder por uma dívida de condomínio, por ter natureza próprio terreno, são exatamente os mesmos. No que diz respeito à dívida de condomínio, existe decisão do Superior Tribunal de Justiça de que, se ela não constar do edital de publicação do leilão, o arrematante não responde. Então, é mais uma cautela que as empresas que atuam nesse ramo têm que ter. Não basta analisar a documentação que consta nos autos, né? Precisa ir além para dar mais segurança. Eu não sei se existem estatísticas, porque trata-se de um advento recente ainda. E essa né? decisão, a tendência é de prevalecer esse entendimento, ou já é um entendimento que é pacificado? No Superior Tribunal de Justiça, eu entendo que seja pacificado, né? Embora se trate de um tribunal que devesse uniformizar a jurisprudência, nem sempre tudo que se decide no Superior Tribunal de Justiça é pacificado. Mas eu entendo que sim. Já. Né? Pelo menos há um precedente. Exato, há um precedente. Então, eu não sei se estatisticamente existem mais problemas decorrentes das arrematações por se tornar por meio do leilão judicial eletrônico ou não. Possivelmente sim, mas não em razão do leilão judicial eletrônico, e sim em razão do volume de negócios que se tem realizado sob esse novo formato, né? Então, eu chamo a atenção dos colegas para que mantenham os mesmos cuidados, as mesmas cautelas que teriam no leilão presencial, né? Atentar para os ônus que existem sobre o imóvel, verificar se esses ônus constam no edital de publicação da praça que se realizará. E acho que eram essas as ponderações com as quais eu fecharia. Doutor Zarif, gostaria de fazer alguma ponderação também? Já mencionaram todas as principais questões e o assunto foi muito bem tratado. O que eu acho só que até complementando o que o doutor Daniel falou, que ele falou que o nosso público teria dois públicos-alvos, que seriam os advogados interessados em fazer leilões, em constituir empresas, e os advogados de arrematantes e de exequentes ou executados. Eu acho que talvez a gente também tenha um público, até porque é aberto à internet, de pessoas leigas, de não advogados, né, que podem se interessar, porque abriu-se realmente, como eu disse na primeira parte, eu acho que esse leilão, no novo formato do leilão, permitiu que o público, de uma maneira geral, pudesse participar, não dependesse de um advogado, de uma coisa, ele pudesse, qualquer pessoa interessada em ter um imóvel para moradia, e não só investidores. O doutor Fernando até colocou que algumas pessoas procuram para moradia e não para investimento. Eu acho que é um público que pode ser atingido, vir a realmente incrementar esse mercado de leilão judicial. Agora, não querendo fazer uma propaganda de advogados, como eu falei no começo, mas... Doutor Zarif, vou discordar do senhor. Você que não é advogado, você pessoa física que está querendo comprar o imóvel por meio de arrematação, leilão judicial eletrônico, sim, tem que consultar, sim, advogado, porque o assunto é tão complexo. Não, e é isso que eu ia dizer, na verdade... eu acho que qualquer um pode até querer participar. Agora, os riscos são muito grandes, o doutor Jamal acabou de alertar mais uma vez, há muitos riscos envolvidos numa arrematação, e principalmente desdobramentos, que aí só entra a questão do advogado mesmo. Como nós comentamos agora há pouco, antes do início do debate, no novo Código de Processo que deve entrar em vigor, nós não sabemos ainda quando vai ser votado, se vai ser votado, mas
há a criação de um incidente chamado desconsideração da personalidade jurídica. Importante falar. Que significa que uma empresa pode ser devedora num processo e o sócio dela ter que responder por essa dívida, o que normalmente não acontece como regra, né? A pessoa jurídica não se mistura com a pessoa física do sócio, são pessoas distintas. Agora, eventualmente você pode então estar comprando um imóvel de um sócio de uma empresa devedora e aí você não vai saber que aquela pessoa, o sócio, não tem dívidas. Então você faz lá as pesquisas e tudo e não aparece nada. Só que, de repente, a empresa tinha dívidas, desconsidera-se a personalidade da empresa para se atingir o patrimônio do sócio e o bem que era do sócio pode ter sido considerado vendido em fraude à execução. E aquele arrematante perde o bem e sem direito de querer questionar, porque, na verdade, isso caracteriza a fraude. Então, há uma série de questões realmente jurídicas que me parece imprescindível a consulta a um advogado, porque o arrematante até pode ir sozinho, tem essa facilidade hoje, mas ele pode correr riscos desnecessários, né? Então eu acho que seria importante que ele se assessorasse numa eventual busca de um imóvel, ainda que para moradia e não para investimento, para ter certeza de que ele está comprando algo que será dele, que não será questionado, que ele não vai correr riscos, porque senão isso pode, a dor de cabeça depois ser muito maior, né? Vamos então eleger 2 temas e aí vamos esmiuçar o dia a dia um pouco mais e eu vou pedir então aos nossos debatedores pontuarem essa situação. Começando com o edital. Numa situação onde envolva, por exemplo, a execução de um condomínio que tem um locatário, né, morando ali, como seria esse edital, como seriam as vagas de garagem, se vão, não vão. E depois, num segundo momento, a execução de uma empresa que tenha bens, e aí vem os sócios também, e a execução fiscal pendente. Vou passar a palavra para o doutor Daniel, vamos ver como é que é o dia a dia desse começo. Gostaria... Sim, acho doutor Jamal. Não, me despertou, bom questionamento, doutor Aquim. Nós não falamos da questão do locatário. Como é que fica o direito do locatário em face da arrematação do imóvel no leilão judicial, seja asta pública, seja leilão eletrônico, seja presencial, enfim. A lei não obriga que o locatário seja intimado da realização do leilão, né? E o locatário milita em favor dele um direito de preferência para a aquisição do imóvel no caso de alienação por parte do proprietário, né? Evidentemente que preenchidos os requisitos que a lei de locação estabelece. Agora, esse direito de preferência não prevalece quando se trata de de alienação em processo judicial, alienação forçada, né? Ele não tem esse direito de preferência, ele pode evidentemente concorrer juntamente com todos os demais licitantes desse certame, mas ele não tem o direito de preferência que ele teria na alienação particular feita pelo proprietário do imóvel. Então isso é uma questão interessante. E como é que faz se o imóvel estiver alugado, né? O juiz vai fixar um prazo para desocupação desse imóvel e o inquilino vai ter que desocupar. Ele não tem direito de adjudicar, de depositar ao mesmo preço e tomar para si a propriedade, né? Esse direito ele tem no caso de alienação por iniciativa particular, fora de um processo judicial, né? Não se estende à asta pública. Ele não saindo? Ele não saindo, o juiz vai expedir o mandado de despejo, de desocupação do imóvel. Ok. Vale lembrar e frisar para os nossos amigos que nós, como gestores, a gente tem acesso às informações do processo, né? Então, é difícil para a gente descobrir se no imóvel que está sendo levado a leilão, ele tem um inquilino. Por quê? Porque, vamos supor uma ação de cobrança de condomínio, né? Existe o titular do domínio, constante na matrícula do imóvel, nós temos acesso a essa informação, porque é obrigação nossa correr atrás dessa informação. Então, a gente vai até o registro de imóveis, pega uma certidão atualizada da matrícula, e a gente sabe quem é dono e quem não é, né? Somos obrigados a cientificar todos, né? Os credores, detentores do direito de penhora, arresto e tal. Agora, muitas vezes acontece de ter um inquilino,
dentro do imóvel. E nós não sabemos quem é. Né? Nós não temos como ir até o imóvel e bater lá na porta e falar assim, ó, o senhor está aqui a qual título? Né? Então, assim, para a gente, gestor, é difícil também uma situação dessa em que tem um inquilino. A nossa dica, olha, nós estamos tomando todas as precauções da lei para que o imóvel seja alienado da melhor forma possível, através do leilão. Se existir um inquilino lá, vai ter que pedir autorização para o juiz para retirá-lo. Então, não existe outra forma de tirar o inquilino, a não ser através de uma autorização judicial. Como seria o termo desse edital? Edital de leilão eletrônico? E sim, nesse caso, especificamente, quando não se sabe, numa ação de cobrança de condomínio, não se sabe se tem ou não um inquilino. Quando você tem segurança jurídica, né, para minutar o edital e retratar a situação do imóvel, se ele está ocupado ou não, ok, o ideal é que isso conste. Mas muitas vezes, por exemplo, essa informação ela não fica certificada nos autos. Aí você vai conversar com o porteiro do prédio ou com o zelador e a informação que lhe é passada ela não é segura. Às vezes ele não fala, olha, está alugado há 3 anos, conheço a pessoa, vou chamá-la. Essa seria a informação mais, por exemplo, segura. Aí desce o locatário te mostra o contrato de locação. Isso, na realidade, é difícil de acontecer. Às vezes a informação do zelador ou do porteiro é a seguinte, parece que tem alguém, mas não vem sempre, ou não sei dizer. E aí o ideal é que o edital não mencione, porque você vai trazer uma subjetividade. Por isso a importância que o advogado, que assessora o investidor, o arrematante, o potencial arrematante, né, que ele consulte em loco, que ele faça uma advertência para o seu cliente, olha, fui lá, tal dia, tal hora, conversei, falei com a síndica, falei com o porteiro, ou fui, se é uma fazenda, digamos, eu fui lá, está arrendado, não está, está abandonado, etc., está invadida, até fazendo um parênteses, na comissão que o doutor Jamal dirige, no IASP, pela Comissão de Direito Imobiliário, nós tivemos uma apresentação a respeito das cautelas para aquisição de um imóvel rural. Uhum. Então, a due diligence, né, que se chama, né, quer dizer, as cautelas são diferentes, em alguns aspectos são parecidos para um apartamento, mas às vezes você tem que fazer uma pesquisa no IBAMA, na FUNAI, né, você tem que consultar se tem débito de ITR, um débito rural para um imóvel que não é urbano. Então, são preocupações que o advogado do potencial comprador precisa adotar. Você não necessariamente vai conseguir retratá-las no edital. Okay? Senhores, já temos, faltam poucos minutos, então eu sou obrigada a pedir uma reflexão diante do Poder Judiciário, quais são as dificuldades ou quais são as questões do dia a dia que, porventura, podem enfrentar os futuros gestores ou aqueles que estão interessados. Vou começar com o doutor Daniel, as considerações sobre esse ponto de vista e considerações finais, porque já estamos caminhando para o encerramento do debate. O nosso dia a dia é com o juiz, né? Então, como não existe ainda jurisprudência, a coisa é muito nova, a gente sofre para chegar no entendimento com os próprios juízes. Então, as dificuldades elas são sanadas de acordo com o surgimento do problema. O que eu tenho visto com mais frequência, o que tem deixado mais preocupado, é a situação do gestor que trabalha o leilão e, de repente, faltando 2, 3 dias para a publicação do edital, é feito um acordo e aquele trabalho todo que é feito se perde. O trabalho todo feito pelo gestor ou pelo leiloeiro. Esse é um ponto que ainda precisa ser trabalhado, precisa ser discutido, é um ponto importante. A gente não tem referência ainda com relação ao que se faz, o que acontece com aquele trabalho já feito. Né? Então, eu acho que isso é um ponto que vai se discutir bastante ainda. Basicamente, é isso que eu vejo. Talvez o doutor Fernando tenha mais algum ponto que veja que é importante, mas esse é um ponto que preocupa. As considerações finais? As considerações finais. Eu acho que não tem volta. Leilão judicial eletrônico não tem volta. Aquele sistema antigo do oficial de justiça no saguão, esquece. Tá?
últimas considerações. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o pioneiro. Já tem nos seguintes tribunais já funcionando. TJ Mato Grosso do Sul, TJ Distrito Federal. Aguardando a regulamentação via provimento. TJ Paraná, TJ Rio de Janeiro, TJ Mato Grosso e Rondônia. Tá? No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, TR15, TRT15 já funcionando, TRT Mato Grosso e Mato Grosso do Sul funcionando, e o TRT2 que ainda não sabe para onde vai. Funciona como leiloeiros cadastrados, mas ainda não adotou essa forma aberta. Só para você que é leigo, TJ é Tribunal de Justiça e TRT Tribunal Regional do Trabalho. Doutor Fernando, seu ponto de vista do enfrentamento ou algum ponto do Poder Judiciário e as suas considerações finais. Em relação ao Judiciário, o relacionamento da Viva Leilões com os cartórios, com os juízes, o mais prático possível. Você envia normalmente as minutas dos editais, né, por e-mail para os juízes aprovarem, porém alguns juízes preferem que você envie o edital no papel mesmo, via petição protocolada. Então, mesmo os processos eletrônicos? Não. O processo eletrônico, aí sim, eletronicamente, sim. Você peticiona. Mas estou falando no processo papel. Físico ainda. Normalmente, como você trabalha com muitos cartórios e o e-mail funciona, né, funciona corretamente, você envia a minuta do edital, mas tem juízes que adotam o seguinte comportamento. Eles gostam de analisar a minuta, às vezes fazem retificações, às vezes não fazem, mas eles gostam de fazer uma prévia análise. Já, por outro lado, existem juízes que não analisam o edital. Eles dizem o seguinte: a responsabilidade é do gestor, é do leiloeiro, e eu só vou dar andamento. Se tiver algum problema depois, alguma nulidade, etc., isso é analisado pós-leilão. Então, cada um adota uma sistemática. Tem cartório, como eu disse, que prefere em papel, tem cartório que prefere via e-mail. Então, é importante que o leiloeiro conheça essas diferenças para que ele se adapte, de maneira que o leilão seja conduzido regularmente. São opções que o magistrado acaba orientando a sua equipe. Eu vejo praticamente só pontos positivos no leilão eletrônico, porque o Brasil acordou para esse tipo de realidade, seja o público jurídico técnico, seja o público jurídico leigo. Não é? Também é fato que muitos processos acabam o leilão não acontecendo porque existe um acordo, porque o leilão funciona como uma ferramenta de cobrança muito eficaz. Porque tem devedor que só paga a dívida porque chegou no leilão. Nos meus cálculos, são cálculos particulares, mas de 15% a 20% dos leilões, eles não são realizados porque o devedor paga o débito exequendo aos 48 do segundo tempo. E aí, na minha opinião, se o edital já foi publicado e o leiloeiro começou e deu andamento aos seus trabalhos, ainda que tecnicamente o leilão não se concretize até o final, é justo uma remuneração a ser atribuída para o leiloeiro pelo trabalho que ele desempenhou. Aí tem juízes que adotam proporcionalmente uma comissão, se fosse arrematado de 5%, às vezes ele fala, então você vai ser remunerado em 2% ou 3%, e por outro lado tem juízes também que entendem que nada é devido. A gente tem os dois extremos. Ok? Mas agradeço muito a ESA, a doutora Kim, ao doutor Zibord, ao doutor Zarif, ao doutor Jamal, parabenizo novamente pela escolha do tema e desejo sucesso aí a todos os profissionais que nos acompanharam. Muito obrigado, doutora Kim. Doutor Zarif. Bom, também não tenho mais muitas considerações a fazer, apenas que eu realmente também acho e concordo com os colegas que falaram que isso é uma realidade que veio para ficar, não tem como voltar atrás. Houve uma melhora significativa, porque democratizou o acesso a leilões judiciais. Era uma coisa que era restrita, como eu disse lá no começo, a poucas pessoas, a poucos grupos que atuavam nesse segmento, e que hoje é uma coisa que é acessível a qualquer pessoa interessada. A internet é uma coisa totalmente atual, real e palpável para grande parte da população, não digo a todos, mas grande parte da população tem acesso à internet e com isso pode participar e atuar nesse novo mercado, nessa nova realidade que se tornaram os leilões judiciais eletrônicos. Agradeço também à escola da OAB pela realização desse debate, a professora Kim pela coordenação, pela sua mediação aqui sempre muito pontual,
e a todos os que nos acompanharam durante esse debate. Doutor Jamal. Pois é, bom, não tem muito a acrescentar ao que já foi dito, né? Em relação à praticidade, à facilidade, à possibilidade de divulgação, concordo que veio para ficar. Sob o ponto de vista do Poder Judiciário, é difícil um advogado se manifestar, mas acredito que seja bem-vindo também pelo Poder Judiciário. Eu tenho uma posição muito particular de desjudicialização de todo o processo de execução, não só da parte de praças e leilões, né? O Poder Judiciário tem questões muito importantes para se dedicar, para judicar, e tem um código de processo civil projetado que nesse ponto não avançou muito, no meu modo de ver, né? Mas talvez isso seja questão para um próximo encontro. Né? Então, eu agradeço o convite que me foi feito pela doutora Kim, pela Escola Superior de Advocacia, e desejo também, como o Fernando colocou, sorte a todos que se aventurarem nessa matéria. Bom, chegamos ao fim de mais um debate, agradecemos a sua participação e audiência. Eu tenho particularmente a agradecer ao Dr. Zarif, que confiou essa coordenação mais uma vez à minha pessoa. Foi ele quem me pediu, assim, gentilmente me convidou, falou, gostaria que você fizesse essa coordenação. Então, eu que tenho que agradecer ao Dr. Zarif, à Escola Superior de Advocacia, de contribuir para o entendimento desse tema tão palpitante e desafiador. Muito obrigada, e agora vamos aos comentários do Dr. César Mormilli, que também está participando aqui. Muito obrigada, até a próxima. Uma vez retomando o debate que foi instalado aqui na Escola Superior de Advocacia da Seccional da Ordem dos Advogados, e também dando continuidade à linha de raciocínio do primeiro bloco, gostaria de fazer algumas ponderações e ressaltar mais uma vez que meu ponto de vista é um ponto de vista absolutamente pessoal e que não reflete sobre qualquer aspecto o ponto de vista da seccional. É absolutamente inegável que a internet ela é uma ferramenta de negócio, uma ferramenta de aproximação de todos os relacionamentos que a gente puder imaginar, um relacionamento comercial, jurídico, afetivo, seja como for. Tá? Em momento nenhum eu neguei isso, nem poderia negar, seria de uma bobagem sem tamanho, sem precedentes. Né? É óbvio que durante bastante tempo toda a procedimentalidade relativa ao fenômeno da asta pública, que tem previsão desde o Código de 39, o Código de Processo Civil de 39, né? A estatística está aí. Estatística é número, estatística é ciência, não mente. Né? A partir do momento que você dá publicidade às praças e aos leilões na internet, é óbvio que você vai ter um alcance muito maior, com uma possibilidade de êxito maior ainda. Isso é absolutamente inegável. Não é? Agora veja, eu sou um crítico bastante contundente em relação à forma como qual, até primeiro para advogar para investidores, exatamente também para pessoas que querem adquirir por meio da arrematação, sem entrar no aspecto conflituoso de ser uma aquisição derivada originária, como diz o professor Jamal. Primeiro aspecto, nós podemos perceber que o judiciário, na atividade da prestação jurisdicional, ele concentra no mínimo 95% para ele, ou seja, para que a prestação jurisdicional se desenvolva sempre por meio quê? É o juiz, é o escrevente, é o auxiliar da justiça, é o auxiliar judiciário e por aí vai. Tá? Isso é muito próprio do direito processual civil, especialmente o brasileiro. Agora veja, o que eu sempre me perguntei, né, é principalmente o reflexo econômico de alguns aspectos. Né? Os auxiliares da justiça, entenda-se aí, o antigo síndico da falência, o administrador judicial, o liquidante, seja lá como for, existe uma remuneração. Né? E aí eu bato num ponto, eu não quero diminuir, não quero desmerecer, longe disso, mas eu acredito que fazendo uma análise de volume de trabalho, uma análise técnica em relação ao trabalho desenvolvido pelas empresas de gestão, pelos leiloeiros, existe uma desigualdade bastante acentuada. Né? Agora veja, reforço, a internet abre uma possibilidade enorme, aumenta efetivamente, isso, repito, é inegável, a possibilidade do leilão da praça ter êxito, é óbvio. E obviamente que o credor ele anseia por isso até para ter satisfação da obrigação que está estampada lá no título, seja no regime do cumprimento de sentença ou seja da execução derivada do título extrajudicial. Agora,
Um aspecto bastante peculiar também do meu ponto de vista. Primeiro, se você quer se aventurar, e eu falo aventurar porque tem um quê aí de aventura, diga-se de passagem, na aquisição de um imóvel, não pense que é simples, porque na verdade não é. Não é simples. Eu não estou falando isso porque eu advogo nessa área, longe disso. E diga-se de passagem, os advogados que trabalham nessa área são muito poucos, não é qualquer advogado na esfera civil, não é. Essa é uma realidade muito propalada, é uma realidade que é bastante verdadeira, não é? É uma minoria que tem um conhecimento profundo, seja no âmbito do direito material, seja no âmbito do direito processual. Muitas vezes você tem reflexo no âmbito tributário, você fala de posse, você fala de propriedade, você fala de direito de sequela, você fala de uma série de coisas e tem aí um enfeixe, né? Tem uma concatenação, tem aí um engendramento muito forte sobre tudo isso. Não é simplesmente você buscar a certidão atualizada da matrícula do imóvel, seja para uma vintenária, qualquer coisa do gênero, e olhar que é o proprietário e eu vou adquirir um imóvel e vou ter um lucro absurdo. Não, isso não existe. Isso é uma lenda. Pelo menos agora eu tenho, na minha humilde opinião, que isso é uma lenda, né? Muitas vezes a asta pública ela se mostra bastante cara, diga-se de passagem. Como eu disse, eu fiz aqui a menção sobre a posição jurisprudencial de percentual por conta do 692 do Código de Processo. Aí você tem que acrescentar o 5% do leiloeiro, aí você tem imposto de transmissão, você tem registro da carta de arrematação, você tem honorários do advogado, você tem um sem número também de despesas secundárias. E quando você vê, você acabou fazendo uma conta bastante singela, que você atingiu 85%, 90% do que ele vale. Aí desperta aquele ponto de interrogação, surge aquele ponto de interrogação no sentido de contratei advogado, passei por uma via crucis, será que a diferença que em tese ou hipoteticamente eu acabei não gastando valeria a pena? Porque, a bem da verdade, o judiciário é lento. Isso é uma realidade quase que secular. Tá? Então não pense você que a partir do momento que você participa do leilão, você acaba com o seu lance na condição de arrematante, sendo exitoso, que no dia seguinte você está no imóvel. Não, não é assim. Não é assim, nunca foi assim e creio que não vai ser assim. Por mais que exista a procedimentalidade determinada pela 11.382, não é tanto esse conto de fadas, bastante diferente. Tá? É óbvio que os negócios em si, eles são bastante dinâmicos e muitas vezes, até para o investidor, ele acaba tendo um lucro muitas vezes exponencial, muitas vezes numa escala menor, mas acaba sempre tendo um lucro. Não é? E ele precisa imaginar efetivamente que você investir no imóvel, você não tem uma liquidez imediata, não é? Como se você tivesse uma aplicação, recursos financeiros numa instituição financeira. Tá? Agora, reforçando, é bastante preocupante o fato daquelas pessoas interessadas, exatamente por conta da internet, das pessoas, elas, em tese, ficarem otimistas, acreditando que a aquisição de um bem imóvel, ou imóvel, seja lá como for, seja tão fácil. Repito, não é fácil, existe aí uma série de degraus que você precisa subir, não é? E, como o doutor Jamal, de maneira magistral, mencionou, em relação a alguns reflexos, algumas consequências. Tá? Eu vou dar um dado para vocês, para a gente que milita nessa esfera. Parece que o Guarujá inteiro ele está em leilão. Primeiro por quê? O Guarujá é o município que tem o IPTU mais caro do Brasil. Tá? De todos os municípios brasileiros, o Guarujá é o que tem o IPTU mais caro do Brasil. Tá? Parece que é muito particular de algumas instâncias turísticas, balneários. Não é? E o que ocorre? Isso eu estou falando porque isso é verdade. Vocês podem acessar uma série de sites relacionados a leilões que vocês vão perceber. Então, o que acontece no Guarujá? O IPTU é uma coisa absurda. Falo absurdo pelo aspecto negativo. Né? E o que ocorre? Existe uma série de aposentados que moram no Guarujá, que eles ganham um salário mínimo ou pouca coisa a mais. O IPTU é uma coisa absurda, né? Ele paga a taxa de condomínio, IPTU, remédio, não tem mais dinheiro para nada. Então, eu sugiro, entrem no site do TJ, coloquem lá no Foro do Guarujá, sugiram qualquer tipo de nome, e vocês vão ver a ação de cobrança de condomínio e de execuções fiscais de IPTU. E vejam que coisa curiosa. Pelo aspecto jurídico, quando você vai obter a certidão atualizada da matrícula do imóvel, você acaba percebendo o quê? Que só tem uma penhora registrada ou averbada, não vou entrar no mérito da discussão se a averbação ou registro pela lei de registro público, e você vê que só tem uma penhora averbada ou registrada, como eu disse,
geralmente o que é? Ou de execução fiscal de IPTU, né? Ou se não da ação de cobrança de cota condominial, que é o próprio condomínio onde aquele velhinho, aquela pessoa de idade mora. Isso, para todos nós que somos advogados, para os investidores e também para os gestores, isso é uma mosca branca, como a gente fala. Por quê? Não tem ônus, não tem gravame, não tem nenhum tipo de restrição, né? Seja no âmbito do direito material ou no âmbito do direito processual. E, como eu disse, parece que o Guarujá está literalmente quase que todo em leilão. E aí também tem os aspectos de convivência, que o Guarujá não é mais, enfim. Então, só estou dando um dado para vocês, para quem tem interesse na aquisição de imóveis, talvez ali, por um futuro a longo prazo, seja uma oportunidade bastante interessante de investimento. Eu reforço mais uma vez o aspecto que eu acredito que o judiciário ele deveria estar muito mais aparelhado e deveria existir servidores, obviamente, concursados, né? Ainda que isso existisse, ainda que isso dependesse ou exigisse um dispêndio maior, seja nas custas processuais, ou um emolumento, ou uma taxa, ou um tributo, seja lá como for, eu sou bastante partidário que os leilões das praças elas ficassem restritos no âmbito do judiciário, tá? Respeito, obviamente, pontos de vista contrários, até porque o direito é isso, né? A internet, nesse ponto, é um agente fomentador, não há dúvida disso, né? Mas veja, a partir do momento que a gente começa a colocar no papel, ticando, em relação a valores, eu acho que a atividade do leiloeiro, uma atividade absolutamente nobre, tem trabalho a ser desenvolvido, não há dúvida, mas eu ainda acho muito cara, caríssima pelo que é, tá? Eu acho que deveria ser 70%, 80% mais barato, né? Isso quando exigir, quando for necessária a figura do leiloeiro, mas assim, no raciocínio primário, eu acredito que deveria ficar dentro do âmbito do judiciário, não é? Até porque, como eu disse, existem alguns auxiliares da justiça, como o próprio Código de Processo determina, né? E até porque também, eu não vou me furtar, eu também fico bastante reticente, aqui não há dúvida, o professor Fernando Saco Neto, que eu já conhecia desde a Universidade de São Judas, o Daniel Zibordi, é meu amigo pessoal, o doutor aqui nem se fala, mas eu conheço, militando nessa área, às vezes a gente vê alguns leiloeiros, alguns gestores, às vezes com uma conduta bastante displicente, com uma conduta muitas vezes contrária ao código, muitas vezes que poderia ter um comportamento muito melhor, primeiro para fazer jus à remuneração e segundo para poder também atingir o objetivo do processo, que é o quê? A satisfação da obrigação estampada lá no título executivo, né? Queria fazer um contraponto ao que o professor Fernando Saco havia mencionado, né, de que temos extremos em relação à remuneração do leiloeiro. Eu vou ser muito sincero, eu desconheço, nesses anos todos da advocacia, um juiz que não tenha fixado nenhuma remuneração para o leiloeiro, tá? E acho que se o leiloeiro trabalhou, é óbvio que tem que ter remuneração, né? Agora, um outro aspecto também que eu gostaria de fazer menção, de levantar essa questão, né, ainda que eu seja o comentarista, é o aspecto da participação do advogado, né? O advogado na condição de leiloeiro. Como disse o doutor Daniel, é óbvio, o advogado, a partir do momento que ele vai cumprir com todos os requisitos que a própria lei impõe, que a própria lei exige, não tem problema, abre uma empresa, vai ser leiloeiro, não há demérito, pelo amor de Deus, longe disso, não é? Embora eu tenha notado, em alguns poucos anos, eu, por exemplo, tenho um amigo pessoal, doutor pela PUC, um professor renomado, autor de livro, largou a advocacia para poder ser leiloeiro. E às vezes eu fico me perguntando, será que é tão bom assim? Que é pelo aspecto remuneratório, será que vale tão a pena? E eu estou chegando à conclusão que efetivamente vale, não que eu vá ser leiloeiro, longe disso. Mas eu vejo que a figura do advogado nesse ponto também, na assistência, quando eu falo assistência pelo aspecto jurídico, de natureza jurídica, precisa ser bastante enfática. Bom, são essas as minhas considerações finais. Agradeço mais uma vez, até logo.